Eu já vi essa cena muitas vezes, e talvez você se reconheça nela com um desconforto silencioso. A pessoa chega em casa, senta, olha para o vazio por alguns segundos, pega o celular, rola a tela sem ver nada de verdade, e quando alguém pergunta como foi o dia, ela responde com uma frase que parece inofensiva: "Eu só fiz meu trabalho." E ela fala isso como quem se protege, como quem põe um vidro entre a consciência e o que aconteceu, como quem tenta encerrar o assunto antes que o assunto a encare. Só que por trás dessa frase, existe uma coisa que quase ninguém quer olhar. Existe uma anestesia, existe uma fragmentação, existe uma dissociação entre o que eu faço e o que eu sustento. E é aqui que mora a mentira que destrói a alma. Não no sentido religioso, nem no sentido moralista. No sentido mais exato e mais grave. Destrói a integridade. Destrói a coerência interna. Vai quebrando por dentro a conexão com a centelha, aquela parte de você que sabe quando está alinhado e quando está em dissonância, mesmo que a mente tente justificar. Eu quero te dizer logo no começo o que eu vou te entregar aqui, porque eu não estou fazendo um discurso para apontar dedo, nem para criar histeria, nem para jogar você contra qualquer grupo. Eu vou falar de estrutura de consciência, de um fenômeno humano, adulto, existencial. E eu vou usar uma imagem que é um bisturi. O cafezinho também puxa o gatilho. Não porque a pessoa que serviu o café é igual ao piloto, ou igual ao operador, ou igual ao burocrata que carimbou o papel. Não é isso. Mas porque a máquina inteira só funciona quando cada um se reduz ao seu quadradinho e chama isso de neutralidade. O piloto não decola se o abastecimento falhar. O abastecimento não acontece se o formulário não estiver assinado. O formulário não existe se alguém não escreveu a norma. E a norma não vira realidade se um monte de gente não obedecer como se obedecer fosse uma virtude em si. E talvez isso te assuste, não por causa de guerras e bombas, mas por causa da tua vida comum. Empresa, família, profissão, internet. Um comentário que você viu e fingiu que não viu. Uma injustiça pequena que você tolerou para não se complicar. Uma humilhação que você presenciou e chamou de brincadeira. Uma regra absurda que você aplicou porque estava no protocolo. Uma ordem que você executou porque vinha de cima. E a cada vez, a mente diz a mesma coisa em versões diferentes. Eu só fiz minha parte. Eu só obedeci. Eu só segui o procedimento. Eu só assinei. Eu só apertei o botão. Eu só entreguei a peça. Você percebe o que acontece aqui? A mente separa causa e consequência para preservar a autoimagem. Ela cria uma distância emocional do impacto. Ela pega uma ação real e embrulha em linguagem técnica, em cargo, em função, em papel, em norma, em departamento. A pessoa fica limpa na própria narrativa, e é exatamente essa limpeza que começa a sujar o campo interno. Porque coerência não é o que eu digo sobre mim. Coerência é o que eu sustento no campo de informação com as minhas escolhas, com o meu consentimento, com a minha omissão, com o meu silêncio. E eu sei qual é a dor escondida que isso toca em você. Não é uma dor de querer ser perfeito. É uma dor de perceber que talvez você tenha vivido no automático. É o medo de ter sido cúmplice sem perceber. É o medo de ser só mais uma peça. É aquele tipo de angústia que aparece tarde da noite, quando a vida fica silenciosa. E você sente um vazio que não é cansaço, é outra coisa. É a sensação de que você ficou competente por fora e pequeno por dentro. E ao mesmo tempo existe um desejo muito real aí, que é o desejo de voltar a sentir verdade interna. Agir com consciência, sem cair em culpa tóxica. Ter firmeza, sem virar cínico. Ser humano sem ser ingênuo. Então eu vou fazer uma promessa muito clara. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai ganhar lucidez moral e espiritual para não virar peça e para recuperar integridade. Não é uma promessa mágica, é um esclarecimento. É você enxergar o mecanismo e parar de ser dirigido por ele. E eu vou caminhar com você por esse tema de um jeito que te devolve ordem interna. Eu vou te mostrar como o ego fabrica desculpas para não sentir. Como a mente reativa usa racionalização e conformidade para fugir de vergonha e de exclusão. Como a necessidade de pertencimento e a obediência à autoridade vão fragmentando a responsabilidade até ninguém se sentir autor.
Como a dissonância cognitiva faz a pessoa preferir uma narrativa confortável a uma verdade que liberta. E como a realidade devolve exatamente de acordo com a coerência do ser, mesmo quando por fora parece que você está só cumprindo função. Eu quero te contar uma história curta, simples e por isso mesmo perigosa. Um homem comum trabalha em um lugar comum. Ele não é um monstro. Ele não tem prazer em prejudicar ninguém. Ele é correto, ele é educado, ele gosta de estar em paz. Só que ele ocupa uma função. E naquela função, ele tem que negar coisas. Ele tem que atrasar coisas. Ele tem que exigir documentos que sabe que são inúteis. Ele tem que aplicar uma regra que sabe que vai esmagar alguém que já está no limite. Ele olha para uma pessoa na frente dele e vê um problema. E ele resolve o problema com um carimbo, com um clique, com uma assinatura. Ele não vê o impacto inteiro. Ele vê a tarefa. E quando sente um aperto, ele pensa rápido. Eu não criei a regra. Eu só faço o meu trabalho. No começo, isso dá um alívio. É um alívio ilusório. Porque a consciência quer sentir e o ego quer escapar. O ego quer preservar a imagem de bom moço, de profissional, de neutro. Ele não quer carregar o peso de olhar para o próprio consentimento. Ele prefere acreditar que neutralidade existe. Só que não existe neutralidade quando a tua energia alimenta um sistema. Existe escolha consciente ou escolha inconsciente. Existe coerência ou dissonância. Existe presença ou anestesia. E aqui vem a pergunta que eu quero deixar queimando em você. Porque ela abre a porta certa. Em que ponto exatamente alguém passa de trabalhador para peça? Em que ponto a frase "eu só fiz meu trabalho" deixa de ser descrição e vira desculpa? Em que ponto a tua vida começa a ficar funcional e ao mesmo tempo vazia? Você consegue identificar o primeiro momento em que você percebeu que estava ficando duro por dentro, sem ter virado uma pessoa má por fora. Agora, eu vou te dizer uma coisa que muita gente não suporta ouvir, e por isso mesmo, ela é libertadora. A neutralidade é uma fantasia que o ego usa para não crescer. E eu não estou falando de política, eu estou falando de consciência. Quando você diz "eu sou neutro", você está tentando se colocar fora do campo de responsabilidade, como se você fosse um observador isento. Só que você não é. Você é campo. Você é ressonância. Você está participando o tempo inteiro, até quando se cala. O silêncio diante da injustiça é uma assinatura invisível. A pequena concessão repetida é um voto. A obediência automática é uma oferenda de energia para o sistema que você diz não apoiar. O risco do auto-engano é esse. Você pode passar anos construindo uma vida correta por fora e uma incoerência por dentro, e a realidade vai cobrar isso não com castigo externo, mas com preço interno. Endurecimento, cinismo, perda de sensibilidade, a sensação de que nada te toca de verdade. E isso se transforma numa sombra coletiva, porque quando todo mundo fragmenta, ninguém se sente autor, todo mundo vira peça. E o sistema ganha uma força que parece sem dono, como se fosse inevitável, quando na verdade é apenas sustentado por milhares de pequenos consentimentos. Eu vou ser muito direto com você agora, com firmeza e compaixão. Se você acredita que só é responsável quando aperta o gatilho, você já está anestesiado. E não precisa ser em guerra. Pode ser na empresa, pode ser na família, pode ser na internet, pode ser na tua forma de ser omisso quando alguém é esmagado na tua frente. Pode ser na tua forma de repetir um padrão por medo de exclusão. Pode ser na tua forma de obedecer para não sentir vergonha. E a mente reativa vai te dar argumentos bonitos. Vai te dar linguagem técnica. Vai te dar um cargo como escudo. Vai te dar o protocolo como Bíblia. Porque o ego prefere estar certo a estar inteiro. E é exatamente por isso que eu trago a lente de responsabilidade interna. Porque responsabilidade interna não é culpa. Culpa é um mecanismo que o ego pode usar para se torturar e continuar sem mudar. Culpa pode virar teatro interno. Consciência é outra coisa. Consciência é guia. Consciência é lucidez. Consciência é a tua capacidade de enxergar a relação entre o teu gesto e o campo que você alimenta. E quando a consciência entra, o ego começa a colapsar, não porque você vira um santo, mas porque você para de mentir para si mesmo. E quando você para de mentir para si mesmo, volta a existir coerência.
Volta a existir ordem interna. Volta a existir centelha. Então fica comigo, porque a partir daqui eu vou te mostrar como essa fragmentação funciona dentro da mente, como ela captura o teu sistema emocional, como ela cria impotência aprendida e desumanização gradual, e por que as pessoas erram quando tratam culpa como inimiga e não entendem consciência como guia. E eu vou te conduzir para uma lucidez que não te transforma em cínico nem em ingênuo, te transforma em inteiro. Quando eu digo que o cafezinho também puxa o gatilho, eu estou falando de uma arquitetura invisível que a mente usa para se absolver. Ela pega um processo inteiro, que tem começo, meio e fim, e corta esse processo em fatias tão pequenas que nenhum ser humano se sente responsável por nada. A mente olha para a fatia que ela executa e diz para si mesma que aquilo não é o todo. E é verdade que não é o todo. Só que ela usa essa verdade parcial como anestesia para não enxergar que ela está sustentando o todo. Isso é uma cegueira por fragmentação. E ela é extremamente sedutora porque dá alívio imediato. Eu cumpri, eu entreguei, eu bati a meta, eu segui o protocolo, eu não decidi nada. E esse alívio não é paz. É uma forma de evitar vergonha, uma forma de evitar culpa, uma forma de evitar o medo mais profundo de todos, o medo de perder pertencimento. Porque quando você pertence a um grupo, a uma instituição, a uma família, a uma empresa, a um círculo social, existe uma regra silenciosa que quase ninguém confessa. Se você questionar demais, você vira problema. Se você sentir demais, você vira fraco. Se você enxergar demais, você vira ameaça. E aí a mente reativa aprende a sobreviver. Ela aprende a diminuir a própria sensibilidade para não ser excluída. Percebe o que está acontecendo. O sistema não precisa te ameaçar explicitamente. Basta te dar uma recompensa emocional mínima. Aceitação, segurança, um salário, um cargo, um lugar na mesa. E junto disso ele te oferece uma narrativa. Você não é autor, você é apenas função. Você não escolheu, você apenas cumpriu. Essa narrativa parece adulta, parece profissional, parece neutra, mas ela tem um preço vibracional. Porque você começa a viver em dissonância. Você age de um jeito e sente de outro. E quando isso acontece muitas vezes, você tem duas opções internas. Ou você muda a ação, ou você muda a sua capacidade de sentir. A maioria muda a capacidade de sentir, porque é mais rápido, porque não dá conflito, porque preserva a imagem. E o ego adora isso. O ego sempre quer preservar a autoimagem. Ele quer continuar se vendo como alguém correto, como alguém bom, como alguém vítima das circunstâncias, como alguém que só está fazendo o que precisa. Ele pega uma escolha e chama de inevitável. Ele pega uma omissão e chama de prudência. Ele pega uma covardia e chama de realismo. E ele faz isso porque o ego tem pavor de olhar para o próprio consentimento. Consentimento é a palavra que ele não quer ouvir, porque consentimento devolve poder e devolve responsabilidade. E responsabilidade interna é exatamente isso. É você assumir que toda vez que você participa, até em silêncio, existe uma assinatura energética ali. Existe uma ressonância sendo emitida. Existe um campo de informação sendo alimentado. Agora, eu quero que você sinta isso com uma imagem. Imagina uma máquina enorme, impessoal, eficiente. Ela não tem rosto. Ela não tem ódio. Ela não tem raiva. Ela tem processos. E dentro dessa máquina, existem pessoas que fazem coisas pequenas. Uma pessoa prepara um café, outra pessoa confere um número, outra pessoa preenche uma planilha, outra pessoa aperta um botão, outra pessoa só lê um script e diz que não pode ajudar. E cada uma delas, individualmente, consegue dormir dizendo que não fez nada demais. Ninguém se sente autor, só que o resultado final existe. O resultado final machuca alguém. O resultado final oprime alguém. O resultado final produz injustiça. Então, como isso acontece se ninguém fez nada? É aqui que entra um ponto que eu considero decisivo para o adulto consciente. Responsabilidade não é a mesma coisa que intenção. Você pode não ter a intenção de ferir e ainda assim sustentar um sistema que fere. Você pode ser bem intencionado e ainda assim ser peça. E é por isso que eu não fico preso na moralidade infantil do bom e do mal. Eu estou falando de coerência. Eu estou falando de integridade.
A centelha não te pergunta se você tinha intenção bonitinha. A centelha te pergunta se você está inteiro, se o que você faz ressoa com o que você sabe, se a tua ação e a tua consciência estão alinhadas. Quando não estão, nasce a dissonância, e dissonância por muito tempo vira endurecimento. Isso também tem um lado neuroemocional muito concreto. Quando você faz algo que conflita com o que você sente ser verdadeiro, o corpo registra. Só que se você não pode mudar o comportamento, porque você tem medo de perder pertencimento, medo de perder segurança, medo de ser rejeitado, então a mente precisa fazer uma manobra. Ela racionaliza, ela cria justificativas. Ela conta uma história que reorganiza a realidade para que você não precise sentir o incômodo. Isso é dissonância cognitiva operando como defesa, e é aqui que a pessoa começa a se treinar na dissociação moral. Ela aprende a separar o humano do procedimento. Ela aprende a desumanizar gradualmente para conseguir continuar funcionando. Olha como isso acontece na prática. No primeiro dia, a pessoa se incomoda. Ela sente um aperto, uma vergonha leve, um mal-estar que ela não sabe nomear. No segundo dia, ela já está mais rápida. Ela diz para si mesma que é assim mesmo. No 10º dia, ela já tem frases prontas. No 100º dia, ela já sente orgulho de não se afetar. Ela chama isso de maturidade. Ela chama isso de profissionalismo. Ela chama isso de inteligência emocional. Só que por dentro aquilo é outra coisa. É a perda da sensibilidade. É o cinismo nascendo. É a impotência aprendida, aquela sensação de que não adianta fazer nada, então eu apenas cumpro e pronto. E aí surge o alívio ilusório. Eu só cumpri. Eu não sou responsável. Eu não sinto culpa. Mas eu quero que você entenda um detalhe que quase ninguém entende. Reprimir culpa não apaga a consciência, só recalca. E o que é recalcado vira sombra. A sombra não é um demônio externo. A sombra é a parte de você que sabe e que foi silenciada. E quando você silencia isso repetidas vezes, você não vira um monstro. Você vira vazio. Você vira funcional por fora e desconectado por dentro. Você se torna alguém que resolve coisas, entrega coisas, cumpre coisas, mas não sente o sentido de nada. E aí, você começa a procurar compensações. Você procura distração. Você procura consumo. Você procura dopamina. Você procura qualquer coisa que te faça esquecer aquela sensação de que você não está inteiro. É por isso que esse tema alivia uma angústia profunda de quem me escuta. Porque muita gente não está querendo ser perfeita. Muita gente está querendo parar de viver no automático. Está querendo parar de ser empurrada por um protocolo interno de sobrevivência. Está querendo recuperar a própria verdade interna, sem virar um moralista e sem virar um cínico. E existe um medo por trás disso que é muito específico. E eu vou falar com respeito. O medo de olhar para trás e perceber que você participou de coisas que você não aprova. Às vezes não é nada grandioso. Às vezes é o silêncio diante de um abuso pequeno. Às vezes é a conivência com uma injustiça familiar. Às vezes é o hábito de humilhar alguém com sarcasmo e chamar de brincadeira. Às vezes é você fechar os olhos para o que faz mal em nome do trabalho, em nome da paz, em nome de não criar problema. E quando isso se acumula, nasce o medo de ter sido cúmplice sem perceber. O medo de ter sido só mais uma peça. Então eu vou te dar um insight que muda o eixo da tua consciência. Você não precisa carregar culpa como castigo. Culpa como castigo é um teatro do ego. É o ego se punindo para continuar no mesmo lugar. Consciência como guia é diferente. Consciência não é chicote. Consciência é luz. Consciência mostra onde você está em dissonância para que você possa recuperar coerência. E é aí que a frase "eu só fiz meu trabalho" aparece como o que ela realmente é. Um mecanismo de proteção da mente reativa. Uma desculpa para preservar a autoimagem, para evitar vergonha, para evitar rejeição, para evitar sentir que você tem escolha. E quando a gente fala de escolha, muita gente entra em pânico, porque acha que escolha significa virar herói, ou virar mártir, ou virar alguém que briga com o mundo. Não é isso. Eu estou falando de um tipo de escolha interna, um tipo de lucidez que separa a obediência de alinhamento. Obedecer pode ser automático. Alinhar exige presença, exige integridade,
exige que você enxergue a cadeia inteira e não só a tua fatia. E quando você começa a enxergar a cadeia inteira, o ego começa a colapsar, porque ele perde o lugar confortável do neutro. E é aí que começa a cura da alma, no sentido mais direto, a restauração da coerência. Você volta a sentir o que você sente. Você volta a perceber o impacto do que você sustenta. Você volta a estar conectado à centelha. E eu quero amarrar isso com a vida comum, porque a máquina de guerra não começa com bombas. Ela começa com pequenas concessões repetidas. Ela começa quando você escolhe o pertencimento acima da verdade. Ela começa quando você escolhe a imagem acima da integridade. Ela começa quando você escolhe a função acima da consciência. Em empresa, isso aparece quando você trata pessoas como números e chama isso de eficiência. Em família, isso aparece quando você se cala diante do que sabe que está errado para não mexer na estrutura. Na internet, isso aparece quando você participa de humilhação coletiva e chama de opinião. Ou quando você vê alguém sendo destruído e chama de entretenimento. E sempre existe uma frase que te livra do sentir. Eu só cumpri. Eu só segui. Tem um ponto em que as pessoas erram feio quando começam a falar de responsabilidade e moralidade, e esse erro é tão comum que virou um vício cultural. Elas tratam culpa como inimiga, como se o simples fato de sentir culpa fosse a prova de que você está doente, atrasado, fraco, manipulável. Aí o que acontece? A pessoa foge da culpa como se fugisse de um predador. E ao fugir da culpa, ela foge junto da consciência. Ela joga fora o sensor achando que está jogando fora o sofrimento. Só que culpa e consciência não são a mesma coisa. Culpa pode ser um teatro do ego. Culpa pode virar punição, pode virar autopiedade, pode virar uma moeda emocional para você continuar igual. A culpa tóxica não te devolve lucidez, ela te afunda. Mas a consciência é outra coisa. Consciência é guia. Consciência é o ponto exato onde você percebe dissonância entre o que você sabe e o que você sustenta. Consciência não te destrói, ela te orienta. Só que para o ego, isso é insuportável, porque consciência exige coerência. E coerência derruba a máscara da neutralidade. Eu vejo gente dizendo assim, eu não quero culpa, eu quero leveza. Só que muitas vezes o que essa pessoa chama de leveza é anestesia. É desligar o alarme e chamar de paz. É reduzir a sensibilidade e chamar de maturidade. É virar pedra e chamar de estabilidade. E aí o ego fica satisfeito, porque preserva a autoimagem de alguém correto. Eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal a ninguém, eu sou neutro, eu sou profissional. Só que a realidade não conversa com o teu discurso, ela conversa com a tua coerência vibracional. A realidade devolve de acordo com o que o teu ser sustenta no campo, não de acordo com as frases que você usa para se narrar. E aqui entra um segundo erro, que é quase uma perversão sofisticada. As pessoas se escondem atrás de papéis, cargos e linguagem técnica, para não olhar impacto. Elas vestem a função como se fosse uma armadura. Elas falam como se fossem um manual. Elas trocam humano por processo. E quando você troca humano por processo, você corta o fio da empatia sem precisar admitir que está cortando. Você fala, eu apenas apliquei a política. Você fala, é compliance. Você fala, são diretrizes. Você fala, está no contrato. E percebe como isso é um modo de não tocar na coisa com a mão nua. É como usar luvas grossas para mexer em algo que você sabe que é vivo. A linguagem técnica tem uma função legítima. Eu não estou demonizando a técnica. Mas quando ela vira escudo emocional, ela vira instrumento de desumanização gradual. E desumanização gradual é exatamente o que permite a máquina funcionar sem que ninguém se sinta autor. Porque se eu não vejo um ser humano, eu vejo um caso. Se eu não vejo um rosto, eu vejo um número. Se eu não vejo uma história, eu vejo uma demanda. E aí eu resolvo o número, eu resolvo o caso, eu resolvo a demanda. E depois eu digo para mim mesmo que não foi comigo, foi o sistema. Só que o sistema não existe sem a minha energia, sem a minha participação, sem o meu consentimento. E é nesse ponto que eu quero cravar uma afirmação que quebra a fantasia de neutralidade. A neutralidade, na prática, é uma forma elegante de escolher o padrão sem assumir que escolheu. Neutralidade é você deixar o fluxo te levar
e depois dizer que não teve nada a ver com a direção. Só que sempre tem. Quando você não escolhe conscientemente, você escolhe inconscientemente. Quando você não se posiciona por dentro, você se posiciona por omissão. Quando você não sustenta a verdade interna, você sustenta a conveniência. Que a mente reativa adora conveniência porque conveniência mantém pertencimento, mantém segurança, mantém imagem. Olha como isso aparece nas situações mais comuns, sem guerra, sem bomba, sem grandes discursos. Um atendente de call center que repete um script e sabe que aquilo está destruindo alguém que já está no limite. Um funcionário que corta o benefício de uma pessoa e diz que são regras. Um profissional que participa de um ambiente de humilhação e chama de cultura. Um familiar que assiste um abuso emocional e chama de assunto de casal. Um gestor que demite alguém com frieza porque recebeu ordem e depois dorme dizendo que a empresa é assim. E em todas essas cenas, existe um detalhe que eu quero que você perceba. Quase sempre a pessoa não é má. Quase sempre ela é medrosa. Ela tem medo de exclusão. Ela tem medo de perder o lugar. Ela tem medo de virar alvo. Ela tem medo de ser ridicularizada. Ela tem medo de admitir para si mesma que está sustentando algo que a própria centelha não aprova. E aí entra uma engrenagem psicológica muito específica. E quando você entende isso, você para de se enganar com facilidade. A mente reativa tem pavor de vergonha. Vergonha é o sentimento de eu estou errado como ser, não apenas eu errei. E por medo de vergonha, o ego cria justificativas para não sentir. Ele racionaliza. Ele diz que não havia alternativa. Ele diz que você é pequeno demais para fazer diferença. Ele diz que se você não fizer, outro fará. Ele diz que o mundo é assim. Ele diz que você está sendo idealista. E com isso, ele produz uma sensação de impotência aprendida. Você começa a acreditar que nada do que você faça muda nada. Então você se resigna, e resignação vira hábito, e hábito vira identidade. E daqui a pouco você nem percebe que está vivendo sem escolher. E tem um aspecto espiritual nisso que é direto e prático, sem misticismo. Quando você vive nesse lugar, você vai se tornando incoerente. E incoerência não é só um conceito moral, é um estado vibracional. Você vibra uma coisa e faz outra. Você pensa uma coisa e sustenta outra. Você diz que quer justiça, mas alimenta injustiça pequena todo dia para não perder conforto. Você diz que quer paz, mas tolera violência simbólica para não se indispor. Você diz que quer verdade, mas aceita mentira funcional para manter a aparência. Isso cria dissonância no campo de informação do teu ser. E essa dissonância cobra um preço que não aparece na hora, porque a mente consegue empurrar para baixo. Só que o preço aparece depois como cinismo, como endurecimento, como perda de sensibilidade, como uma tristeza que não tem nome, como um vazio que você tenta preencher com distração. É aí que a pessoa começa a falar coisas como: nada mais me afeta. Eu aprendi a ser forte. Eu virei casca grossa. E ela acha que venceu. Só que essa vitória é uma derrota silenciosa, porque o que morreu ali não foi a fragilidade, foi a integridade. O que morreu ali não foi a ingenuidade, foi a capacidade de sentir o que é verdadeiro. E quando você perde isso, você até pode funcionar muito bem por fora, mas por dentro você vai ficando fragmentado. Você perde centro, você perde ordem interna. Você vira uma coleção de papéis. Você vira o profissional no trabalho, o personagem na família, o cidadão na rua, o perfil na internet. E quando você está sozinho, não tem ninguém em casa. Tem um vazio. E sabe por que esse vazio assusta tanto o público que me escuta? Porque por trás do tema existe um desejo que é quase uma oração. Eu quero voltar a ser inteiro. Eu quero olhar para minhas escolhas e não sentir que eu me traí. Eu quero ter firmeza sem virar um agressor. Eu quero ser bom sem ser trouxa. Eu quero ser consciente sem viver em culpa. Eu quero parar de terceirizar minha vida. E eu quero dizer para você que esse desejo é o sinal de que a centelha ainda está aí. Porque quando a centelha está totalmente abafada, você nem sente falta. Você vira máquina e acha normal. Agora eu vou trazer uma provocação que precisa ser dita com precisão. Existe gente que usa a palavra culpa como se fosse um vírus, e isso é perigoso. Porque quando você demoniza a culpa de forma superficial, você dá um álibi perfeito para a anestesia moral.
Você cria uma pessoa que não quer sentir nada que pareça desconfortável e chama isso de evolução. Só que evolução de verdade não é ficar confortável, é ficar coerente. E coerência às vezes dói no começo, porque você começa a enxergar aquilo que você evitou por anos. Não é dor para te punir, é dor para te acordar. A culpa tóxica te prende no passado. A consciência te devolve presença. A culpa tóxica te humilha. A consciência te responsabiliza com dignidade. E quando eu falo de responsabilidade interna, eu estou falando de um movimento simples e radical ao mesmo tempo. É você parar de se esconder atrás da narrativa do neutro. É você assumir que toda vez que você diz "eu só fiz meu trabalho", você pode estar descrevendo um fato ou pode estar usando uma desculpa para não olhar. E a diferença não está no som da frase, está na energia por trás. A desculpa é um mecanismo de proteção. Ela te dá alívio rápido, mas te cobra caro depois. Ela te mantém pertencendo por fora e te expulsa de você por dentro. Então a pergunta que eu deixo aqui, sem moralismo, sem acusação, mas com seriedade, é a pergunta que devolve autor para quem virou peça. Onde exatamente eu estou usando função como anestesia? Onde exatamente eu estou usando linguagem técnica para não sentir? Onde exatamente eu estou chamando de neutralidade aquilo que na verdade é medo? E eu preciso que você perceba uma coisa. Quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, o ego começa a estremecer, porque o ego vive de histórias prontas. A centelha vive de verdade. Agora eu quero te mostrar uma distinção que muda tudo e que quase ninguém faz com honestidade. Responsabilidade interna não é controle externo. Responsabilidade interna não é você achar que consegue corrigir o mundo, nem virar uma pessoa que briga com tudo, nem carregar o peso de todas as consequências como se fosse Deus. Responsabilidade interna é o ato de parar de fingir que você não participa. É você reconhecer que mesmo quando você não decide o todo, você sustenta uma parte do todo com a tua energia, com o teu consentimento, com a tua omissão e com a tua presença. E é aqui que o ego tenta te enganar de novo, com uma armadilha muito inteligente. Ele diz assim: se eu não controlo o todo, eu não sou responsável por nada. Isso parece lógico, mas é uma lógica anestésica. É a lógica da peça. É a lógica que transforma o ser humano em ferramenta. A consciência madura faz o contrário. Ela separa o que eu não controlo do que eu sustento. E quando você faz isso, você para de viver em fantasias. Você entra no real. Você entra na realidade do teu campo de informação. Porque tudo o que você sustenta por dentro organiza a tua vida por fora. Não como magia, mas como coerência. Se eu vivo num estado de dissonância, eu vou produzir dissonância. Eu vou atrair ambientes onde eu preciso me anestesiar para sobreviver. Eu vou tolerar relações em que eu viro função. Eu vou aceitar sistemas que me tratam como número e eu vou chamar isso de normal. Eu vou ficando bom em me adaptar e cada adaptação vai comendo um pedaço da minha integridade. E um dia eu acordo e não sei por que eu estou cansado. Não é cansaço físico, é cansaço de incoerência. Eu gosto de usar uma imagem simples para isso. A alma, no sentido de integridade, é como um instrumento afinado. Coerência é afinação. Dissonância é desafinação. Quando você faz uma coisa que a tua centelha não aprova, você desafina um pouco. No começo você percebe, você sente um incômodo fino, você sente um aperto, você sente um mal-estar. Só que se você insiste, a mente reativa entra e diz: não sente isso. Isso é fraqueza, isso é culpa, isso é drama, isso vai te atrapalhar. E você vai baixando o volume da consciência para continuar funcionando. O problema é que consciência não desaparece, ela só muda de lugar. Ela sai da tua percepção clara e vira ruído de fundo, vira cinismo, vira irritação sem motivo, vira endurecimento, vira a incapacidade de se emocionar com o que antes te tocava. Vira uma frieza que você chama de maturidade. E isso é o preço interno que não aparece na hora. Ninguém te mostra o boleto no mesmo dia. Ele chega como uma vida sem sabor, uma vida com resultados e sem sentido, uma vida com eficiência e sem presença. E eu quero tocar num ponto que é delicado, mas libertador. A maioria das pessoas não está fazendo isso porque é ruim. Está fazendo isso porque está com medo. Medo de exclusão, medo de perder estabilidade,
medo de ser visto como problemático, medo de ser ridicularizado, medo de descobrir que a própria imagem de inocência automática era uma fantasia, e aí nasce um desejo oculto que a mente não confessa. O desejo de ser inocente sem precisar escolher, o desejo de ficar limpo sem precisar sentir, o desejo de se ver como bom sem precisar encarar onde está sendo conivente. Esse desejo é humano, ele é compreensível, só que ele é o alimento da anestesia moral. Porque quando você precisa desesperadamente se ver como neutro, você se torna vulnerável a qualquer sistema que te ofereça um crachá e uma desculpa. Você entra, cumpre, recebe pertencimento, recebe alívio e paga com integridade. Por isso eu digo que a desculpa é um mecanismo de proteção. Ela protege o ego da vergonha e protege a mente do conflito. Mas ela não protege a centelha, ela sufoca. Agora, eu vou trazer isso para cenas muito comuns, porque é aqui que a coisa pega de verdade. Não é na ideia abstrata de guerra, é na vida diária onde você se habituou a dizer, não é comigo, quando você vê uma injustiça pequena no trabalho e pensa que não vale a pena se envolver. Quando você presencia um ambiente de humilhação e ri para não ficar de fora. Quando você assiste alguém sendo destruído na internet e chama de opinião. Quando você se cala na família para manter a paz e chama isso de maturidade, mas por dentro você sabe que virou covardia elegante. Quando você assina algo sem ler porque todo mundo assina. Quando você repete uma regra absurda porque está no sistema. Quando você aperta o botão porque é o que fazem. E eu sei o que acontece dentro de você nesse momento. O corpo sente, o coração sente, a centelha sinaliza. E imediatamente a mente reativa entra com um discurso para te salvar do incômodo. Ela diz que você é pequeno demais. Ela diz que o mundo sempre foi assim. Ela diz que se você não fizer, outro faz. Ela diz que você tem contas. Ela diz que você não pode bancar o justo. E é aqui que nasce a impotência aprendida. Você começa a acreditar que não adianta. E quando você acredita que não adianta, você para de tentar. E quando você para de tentar, você se torna peça sem perceber. Eu quero que você note um detalhe cruel e ao mesmo tempo simples. A frase "eu só fiz meu trabalho" dá um alívio, porque ela reduz a tua identidade a uma função. Ela te desobriga de ser inteiro. Ela te permite operar sem ser autor. E isso é o começo da morte da integridade. Você não perde a alma de uma vez. Você perde em parcelas. Você perde toda vez que você troca consciência por conveniência. Você perde toda vez que você escolhe pertencimento acima da verdade interna. Você perde toda vez que você usa linguagem técnica para não olhar impacto. E aí eu preciso dizer algo com muita clareza, para evitar que você caia no outro extremo. Eu não estou te chamando para viver em culpa. Eu não estou te chamando para viver se acusando. Eu estou te chamando para recuperar lucidez, porque lucidez é o que te devolve poder real. E poder real não é controlar os outros, é não ser controlado por justificativas internas. Como é que isso começa a se desfazer por dentro? Começa quando você para de se perguntar se você é bom ou mal e começa a se perguntar se você está coerente. Bom e mal é uma briga do ego, porque o ego quer sempre se colocar do lado certo. Coerência é uma pergunta da centelha, porque a centelha não quer estar certa, ela quer estar alinhada. Quando você pergunta se está coerente, você começa a enxergar onde você está usando neutralidade como escudo. E quando você enxerga, o colapso do ego começa. Não como humilhação, mas como libertação. Você deixa de precisar da fantasia de inocência automática. E tem um sinal interno muito confiável que mostra quando você está usando desculpa como anestesia. É a sensação de alívio rápido seguida de um vazio sutil. Você diz "eu só cumpri", e por alguns segundos parece que está tudo certo. Só que depois vem um resíduo, um gosto amargo, um endurecimento, uma irritação, um cansaço, uma vontade de se distrair. Esse resíduo é a dissonância. É o campo te mostrando que você está fora de ordem interna. A mente reativa vai tentar abafar, mas a realidade devolve. Ela devolve em forma de conflito repetido, de situações que te colocam de novo diante do mesmo dilema, de uma vida que parece girar em círculo, não como castigo, mas como feedback de coerência. E aqui vem a parte mais importante, que muita gente não consegue aceitar porque exige maturidade.
A responsabilidade se distribui. Ela não é igual para todos, mas ela existe para todos. O piloto tem um peso, o operador tem um peso, o burocrata tem um peso, o supervisor tem um peso. O que serve o café também tem um peso no sentido de sustentação do sistema, não porque ele seja o autor do ato final, mas porque ele participa da normalização do ato. Ele ajuda a tornar aquilo um dia comum, e é essa normalização que mata a consciência. Quando o absurdo vira rotina, a centelha vira ruído, e é exatamente por isso que eu insisto tanto em ordem interna. Ordem interna é quando você volta a ocupar o lugar de autor no teu próprio campo. Você pode continuar no mundo, continuar trabalhando, continuar vivendo, mas não como peça. Você começa a perceber onde você está sendo usado por medo. Você começa a sentir o ponto onde a tua integridade pede presença. E você começa a fazer uma escolha interna muito específica. Eu não vou me absolver com linguagem. Eu não vou me esconder atrás de cargo. Eu não vou chamar de neutro aquilo que é omissão. Eu vou olhar. Só olhar já muda a ressonância. Porque o que sustenta a máquina não é apenas a ação. É o adormecimento. É a dissociação. É o sono. Quando você acorda, você deixa de ser combustível fácil. E o sistema sente, porque sistema gosta de gente previsível, gente anestesiada, gente que não se questiona. A tua consciência é um ato silencioso de liberdade. Não é um espetáculo, não é uma guerra, é um alinhamento. Quando a gente junta todas essas peças, a imagem fica clara e ao mesmo tempo desconfortável. A máquina não existe fora das pessoas. Ela existe como um tipo de campo de informação que se mantém de pé porque milhares de consciências entram em dissociação ao mesmo tempo. Cada um faz a sua parte e nenhum sente o todo. E a soma disso é uma sombra coletiva muito específica. Uma sombra sem rosto, uma sombra sem autor, uma sombra que opera como normalidade. É por isso que as coisas mais absurdas podem acontecer com uma aparência de rotina. Todo mundo está ocupado, todo mundo está cansado, todo mundo está cumprindo. E ninguém está presente. Essa sombra coletiva tem um mecanismo central. Ela transforma escolha em procedimento. Ela transforma impacto em linguagem. Ela transforma humano em função. Ela transforma ética em norma. E o ponto mais perverso é que ela não precisa de gente má. Ela precisa de gente anestesiada. Gente que não quer sentir o desconforto de olhar para o próprio consentimento. Gente que prefere a fantasia de inocência automática. Eu não apertei o gatilho, logo eu sou inocente. Eu não decidi a regra, logo eu não tenho nada a ver com isso. Eu não criei a cultura, logo eu só me adaptei. Só que a adaptação repetida é exatamente o que alimenta a cultura. A adaptação repetida é o voto invisível. É o tijolo que constrói a parede. E eu quero que você perceba a beleza cruel dessa estrutura. Porque quando você entende, você deixa de ser enganado por ela. A mente reativa não quer maldade. A mente reativa quer sobrevivência. Ela quer pertencimento. Ela quer segurança. Ela quer evitar vergonha. Ela quer evitar conflito. E para isso, ela aprende a se tornar neutra, só que essa neutralidade é um tipo de morte pequena todo dia. Não é morte do corpo, é morte da integridade. Você vai deixando de ser autor da tua vida e vira alguém que apenas executa, reage, cumpre. E isso dá uma sensação falsa de estabilidade. Você se encaixa, você não é rejeitado, você não é expulso. Só que internamente, você vai sendo expulso de você. É por isso que eu chamo de mentira que destrói a alma. Porque a frase "eu só fiz meu trabalho" parece humilde, parece responsável, parece profissional. Só que quando ela vira escudo, ela destrói a conexão com a centelha. A centelha é a tua capacidade de perceber verdade interna, de sentir o que é alinhamento e o que é dissonância, de reconhecer o custo energético de uma escolha, mesmo quando a escolha parece pequena. E quando você silencia isso por tempo suficiente, você começa a viver uma vida que pode ser eficiente, até bem-sucedida em termos externos, mas vazia. E o vazio não é falta de coisas, é falta de coerência. E aí acontece uma coisa que eu vejo em muita gente madura, gente boa, gente trabalhadora, gente que não quer prejudicar ninguém. A pessoa começa a endurecer e chama isso de realismo. Ela começa a ficar cínica e chama isso de inteligência.
Ela começa a perder sensibilidade e chama isso de autocontrole. Ela começa a não sentir nada e chama isso de paz. E por trás disso, existe uma tristeza quieta, que muitas vezes ela nem admite para si mesma, porque admitir seria reconhecer que a estratégia de sobrevivência cobrou caro. Seria reconhecer que o alívio ilusório do eu só cumprir trouxe um custo oculto, a perda do próprio centro. Só que eu quero te dizer uma coisa que devolve esperança sem virar promessa vazia. Se você está ouvindo isso e sentindo um incômodo, isso é um bom sinal, porque esse incômodo é a consciência batendo na porta, não para te humilhar, mas para te orientar. A consciência não é inimiga, a consciência é guia. E o que te destrói não é sentir. O que te destrói é não sentir e chamar isso de evolução. O que te destrói é a dissociação sustentada por tempo demais. E quando eu falo de responsabilidade interna, eu estou te devolvendo um lugar que o ego tentou te roubar. O lugar de autor no teu próprio campo. Você não precisa controlar o mundo para ser responsável. Você não precisa carregar culpa tóxica para ser consciente. O que você precisa é parar de usar neutralidade como esconderijo, parar de usar função como anestesia, parar de usar linguagem técnica como luva para não tocar o real. Porque quando você faz isso, você começa a recuperar uma coisa simples e rara: integridade. Integridade é quando o que você sabe e o que você sustenta começam a andar juntos. Quando você para de fingir que não vê, quando você para de terceirizar o peso das escolhas para o sistema, quando você aceita que toda escolha tem custo e que o custo maior não é externo, é interno, é a tua coerência vibracional, porque a realidade devolve de acordo com a coerência do ser. E isso não é místico, é feedback. Uma vida incoerente gera repetição de dilemas, gera conflito interno, gera cansaço sem causa aparente, gera aquele sentimento de que você está sempre se adaptando e nunca vivendo. Uma vida coerente, ainda que simples, começa a gerar paz real, que não é anestesia, é presença. E eu sei que o público que me escuta carrega um pedido muito específico por trás de tudo isso. Eu quero ser firme sem me tornar duro. Eu quero ser consciente sem viver me punindo. Eu quero fazer o certo sem virar moralista. Eu quero parar de me vender em pequenas parcelas. Eu quero recuperar a sensação de que eu sou alguém, não apenas um papel. E esse pedido é legítimo. Ele é a centelha pedindo passagem. Ele é a consciência pedindo espaço no meio da mente reativa. Então, quando você ouvir alguém ou quando você se ouvir dizendo "eu só fiz meu trabalho", não trate isso como um detalhe. Trate como um espelho. Às vezes é só uma frase inocente, mas às vezes é uma confissão de dissociação. Às vezes é o sinal de que a pessoa está se protegendo do sentir. E toda vez que você se protege do sentir, você se protege também da verdade que te faria inteiro. O cafezinho também puxa o gatilho, não porque todo mundo é igualmente culpado, mas porque todo mundo, em algum nível, pode sustentar o sistema quando decide não ver. E ver é o começo da liberdade. Então, eu quero fechar isso de um jeito bem claro e, ao mesmo tempo, bem humano. A frase "eu só fiz meu trabalho" pode ser uma descrição simples do dia a dia, mas quando ela vira abrigo emocional, ela vira a mentira que destrói a alma. Não porque você virou uma pessoa má, mas porque você aceitou viver dividido. Um pedaço de você executa, outro pedaço de você tenta não sentir e um terceiro pedaço de você tenta preservar a autoimagem para continuar pertencendo. E aos poucos, você vai ficando eficiente e vazio, funcional por fora e desorganizado por dentro. O preço não chega como um castigo imediato. Ele chega como endurecimento, chega como cinismo, chega como perda de sensibilidade, chega como aquela sensação de que o mundo perdeu sentido e que você está só atravessando dias. E se você entendeu uma coisa aqui, que seja essa. A anestesia moral não começa em grandes atrocidades. Ela começa no automático, começa na fragmentação, começa quando você usa a função como desculpa para não olhar o impacto. Começa quando você chama de neutralidade aquilo que no fundo é medo de exclusão, medo de vergonha, medo de conflito. E quando milhares fazem isso ao mesmo tempo, nasce a sombra coletiva. Ninguém se sente autor e todos viram peça. A máquina funciona sem rosto, sem ódio.
sem vontade própria, apenas com a energia de pessoas que desistiram de estar presentes. O que eu estou te devolvendo não é culpa. Eu estou te devolvendo consciência. Culpa tóxica é um teatro do ego, um jeito de se punir e continuar igual. Consciência é guia. Consciência é lucidez. Consciência é você perceber a relação entre o teu gesto e o campo que você alimenta. A centelha não pede perfeição, ela pede coerência. E coerência não é um ideal distante. Coerência é um estado interno onde você para de se esconder atrás de linguagem, de cargo, de protocolo e volta a ser autor no próprio campo de informação. Você começa a enxergar onde está em dissonância, e só por enxergar você já muda a ressonância, porque o que sustenta o sistema não é apenas a ação, é o adormecimento. A recompensa que eu te prometi é essa: lucidez moral e espiritual, para não virar peça e recuperar integridade. Isso alivia uma angústia que muita gente carrega sem dar nome. O medo de ter vivido no automático, o medo de ter sido cúmplice sem perceber, o medo de olhar para trás e sentir que a vida foi apenas adaptação, que ao mesmo tempo desperta um desejo legítimo, voltar a sentir verdade interna, ter firmeza sem virar cínico, agir com consciência sem viver em culpa, ser humano sem ser ingênuo. Isso é maturidade real. Não é ficar duro, é ficar inteiro. E se você quiser uma forma simples de levar isso para dentro, sem transformar a tua vida num tribunal, fica com uma frase que organiza tudo por dentro. Eu paro de perguntar se eu sou neutro e começo a perguntar se eu estou coerente. Porque neutralidade é a fantasia do ego. Coerência é a linguagem da centelha. Sempre que você perceber aquela vontade de se absolver com um eu, só fiz minha parte, usa isso como sinal. Não para se punir, para acordar, para ver, para não terceirizar mais a tua própria consciência. Se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que estava silencioso aí dentro, deixa o like para eu entender que esse tipo de conteúdo precisa continuar. Se inscreve no canal porque aqui eu aprofundo esses diagnósticos de consciência com responsabilidade interna e sem moralismo barato. E dá uma olhada nos outros vídeos, porque tem conteúdos sobre coerência, ordem interna, mente reativa, colapso do ego e alinhamento que podem te dar ainda mais clareza para viver com integridade, sem anestesia.